especificamente, do soa, sino, soa, eu acho que ela é bem específica para segundo ano e depois a gente pode seguir fazendo ela, né? Porque não tem problema a criança do terceiro lembrar do dia da semana que ela tá, mas para o primeiro ano não faz sentido. Pois Eu, é, pois... eu antecipar isso não faz sentido. Uma dica que eu dou para quem está começando é ir pensando em polir e ajustando azeitando os, como se fosse as pontes entre as partes da aula. Então, toda vez que eu saio de um lugar e vou para outro, eu não estou falando de sair de uma sala e ir para outra. Eu estou falando quando eu saio da roda e vou para o caderno, quando eu saio do caderno e vou para a história, toda vez que eu saio de uma coisa e vou para outra, o sinal para as crianças ser um sinal bonito. Então, por exemplo, chegamos na sala, cumprimentei as crianças na sala, cada um foi para o seu lugar, eu também fui lá para minha mesa, arrumei as minhas coisas, bebi um golinho de água, vamos começar. O vamos começar já é um vamos começar, então já chama uma música, eles já perceberem que compor a roda já é um, então pode ser dei-me cá sua mão, chame logo seu irmão. Eu tô querendo, mudei de época, então, e cansei de cantar isso. Vou fazer outra. Essa parte da aula, eu posso trocar isso. Entendeu? Para mim, sempre me ajudou a pensar que é nessas pontes eu podia trocar a música ou o verso que eu ia fazer. Então, se estava mais outonal, ou se estava mais chuvoso, ou se estava. Ou se ele estava um pouco mais madurinhos, querendo uma coisa um pouco mais solene, por exemplo. Bom dia, sol, bom dia, luz, um grande amor é o que nos conduz. Já é um jeito de contar para eles, você já vai se dirigindo para aquele lugar que a roda vai se formar, né? E aí também teve uma mudança que eu fiz, eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas para mim fez toda a diferença quando eu comecei a fazer isso, que é finge que eu tô de pé, tá, gente? Porque eu vou ficar sentada só para não ter que eu colocava a mão no peito, né? Parei essa música, eles já entenderam, já tá todo mundo em roda em volta de mim, né? Coloco as mãos no peito, fico bem solene assim, bem quietinha, espero todo mundo silenciar e aí eu faço bom dia, queridas crianças. E aí eu conto para eles como eles vão me responder nas primeiras vezes. E depois que eles pegam, eles respondem sozinhos. Então, só nos primeiros dias eu respondo: bom dia, querida professora Laida. Eu contei para eles a melodia. E aí, depois disso, eles não esquecem mais. E aí, nas outras manhãs, eu faço: bom dia, queridas crianças. E eles respondem: bom dia, querida professora Laida. Então, é bem legal, ao invés de só bom dia, queridas crianças, a gente inventar uma melodia e que encaixe o Marília, que encaixe o Fabiana, que encaixe o Yolanda, né? Porque aí eles vão perceber que opa, prof, tem um bom dia só nosso, né? Isso vai dando esse encantamento, né? Vai dando esse redondinho. Aí a gente faz o verso da manhã e muitas vezes depois do verso da manhã eu conto para as crianças: hoje vamos fazer um alongamento?
Ai, tô precisando, gente, tô meio travada, que a prof tá ficando velha, sabia? Dou uma brincada assim, eles já dão uma risadinha, aí a gente se alonga, ou abra os braços, já puxa um verso, né? Já puxa alguma coisa para já ir esquentando, para já ir dando uma forma para aquela roda. Estão muito tagarelas, estão muito. Bota, sabe, bota para cantar. Ou tinha uma brincadeira que eu fazia também, que era. Hoje a gente vai começar esquentando a voz. E aí eles ficam, sério, prof? O que a gente vai fazer? Ó, a gente vai começar comendo um bolinho, ó. Botei o bolinho na boca. Agora liguei, e aí você fica, só dá um comando de uma coisa engraçada, assim. Então você, comi um bolinho, aí eu chamei o vento. Uma coisa um pouco mais, combina mais com uma época de letras, mas ajuda a gente a aquecer a voz e cantar melhor. Porque às vezes de manhã, a gente adulto precisa dar uma aquecida. Tá todo mundo cantando super e a gente tá tipo, não tô indo, sabe? Então, às vezes, quando eu não conseguia aquecer a voz indo para a escola, eu chegava e falava com eles, gente, ó, tô precisando aquecer a voz, hoje a gente vai começar aquecendo a voz. Aí eles, então tá, prof, então vamos. E aí tem o... Aí você vai inventando. Eu posso fazer uma lista para você, gente, que eu a vida inteira fui coralista, então eu sei milhares de aquecimentos de voz engraçados, e aí eles amavam essas birutices. E aí depois tem umas coisas assim, sabe? Uma coisa um pouco mais coral, sabe? Gente, separa metade para cá, sabe? Dependendo do tamanho da turma. E aí eles ficam, sério, prof? Metade para cá? Isso já dá uma encaixada nas crianças. Quando as crianças estão muito agitadas, né, se batendo, zoando, falando no meio da roda, você está dando comando e estão tagarelando do lado. Metade para cá, metade para lá. Prof, o que a gente vai fazer? Tô esperando vocês se acalmarem para contar. Uma novidade incrível. Aí eles ficam, sério? Tipo, e a gente tá aqui perdendo tempo, né? Então, e pegando também a manha de. Só que isso, Marília, Fabi, quem tá assistindo também, assim, é sempre com uma pitadinha de. Como é que eu vou explicar para vocês, assim? É quase como se fosse um teatrinho dentro da gente. É dentro da gente, não é para fora, sabe? Mas dentro da gente, o Steiner fala isso assim, ele fala, o bom professor de classe, ele está o tempo todo ligado em que horas ele vai fazer as crianças gargalharem até perder o ar e, ao mesmo tempo, um bom professor em todas as aulas vai criar uma oportunidade para as crianças voltarem-se tanto lá para dentro, se emocionando com uma coisa de quase chorar, né? Que é isso, assim, é essa respiração do ir para fora com a risada e do voltar para dentro, quase chorando com aquilo, se comovendo com aquilo. Então, isso é um jeito de forçar a gente a essa elasticidade, assim, né? Do dar uma brincada, é importante a gente sempre se manter num lugar, principalmente no primeiro ano, que é quase como se fosse um pedestalzinho. Então, mesmo quando eu sou muito divertida, mesmo quando eu sou muito amorosa, integrada, né? Quando eu tô ali junto, mas no primeiro ano, quem é esse personagem que eu assumo que o tempo todo tem essa veneração das crianças, né? Eu gosto da imagem da fada madrinha. Não, eu gosto da imagem da rainha. Não, eu vou ser a mãe. Ou, não importa, cada uma vai ter a sua, né? Cada um vai ter o seu personagem, mas esse personagem do Contos de Fadas que eu me identifico, né? Que eu me movo em direção a ele para cativar as crianças, porque não é só a Marília que está ali, não é só a Fabiana, não é só a Laida. Ali eles estão dentro desse universo de Contos de Fadas, então eu também preciso estar, né? E aí a gente vai fazendo isso. Então agora na época dos números romanos, né? Eu posso trazer para a roda
uma cabeça, uma boca, um narizinho que é só meu. Uma casa. E aí não, tem criança que eu não posso falar o papai ou a mamãe, então eu vou trazer outra imagem. Não importa, ajusta o verso, né? E aí já tô no 3, por exemplo. Vai fazendo os versos na roda também, né? Tem uma outra brincadeira de número super legal que eu sempre trazia na roda, que é assim, ó. Eu falo para as crianças, tá? Eu sou o 1, gente. Lembra que a prof é sempre o 1. E aí tá a rodinha, tá? Quantas crianças você tem, Marília? 7? Você é o 1, tá? Aí vai ter o 2, o 3, o 4, o 5, o fulaninho, o nananana, o 8, tá? O fulaninho que tá aqui do meu lado é o 8. E aí a gente marca com eles, ó. Tem o pé faz pá, 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 pá. E a mão vai acompanhar também, ó. E eu sempre tô marcando e aí eu começo. E aí eu chamo qualquer criança, mas eu olho nos olhos da criança, finge que eu quero chamar a criança que é o 4, tá? Aí eu faço 4. A criança que é o 4, na próxima batida de palma, ela já vai fazer 4 e 2. 2 e 6. Estou fazendo as vozes das crianças, tá? Só que é um tempo. Pá, pá, pá. Então, as crianças têm que estar ligadaças para não perder o tempo. É pá e pá. E pá e pá e tá. Então eu tenho que saber quem são os números que estão na roda, qual número é quem, eu não posso perder o tempo, eu ainda tenho que. É um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Cara, as crianças amam essa brincadeira. E aí, quando a criança erra, tá? Eu vou fazer 1 e 4, 4 e 2. O 2. E o 2 já sentou. Chamo de novo para mim. 1 e 5, 5. Aí alguém virou e falou o 2. O 2 já sentou e o 6 também. Sempre que alguém sentar, você chama para você de novo e começa de novo. E aí é um jeito de ficar super acordado, sabe? Eu sinto que é uma coisa que dá uma. É uma brincadeira que dá um. Preciso estar encaixadinho aqui para não sentar, né? É uma brincadeira que a gente adorava fazer. Dá para brincar também de pegar uma bola, só porque a gente está nos números, né? Então, eu tô te dando uma overdose aqui de dicas. Pega uma bola e fala assim: ó, minha bola é uma batata quente. Vou passar aqui para o meu lado direito. E quem está aqui do meu lado direito vai pegar a bola e vai falar um número depois do meu. Ah, que fácil, prof. Tá super de boa. Então, vamos embora, gente. Vai seguir assim até chegar em mim. Sempre que passar pela prof, pode ser que as coisas mudem. Aí eles já ficam tipo, ih, caraca, quando passa pela prof. Aí eu faço 1, aí o outro 2, 3, 4. Aí quando chega em mim, eu falo, ó, mudei a direção da roda. Ainda tá bem tranquilo, né? Só mudei pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou em mim. Aí eu falo, agora é só vale de 2 em 2. Aí eu falo, 2, 4. Se eles não pegarem a manha, você vai conduzindo também, né? Você pode ir recitando junto. Uma brincadeira super tranquila também, né? Agora vamos de trás para frente. Aí a gente pode ir brincando assim, essa coisa do mundo dos números, né? Tá. E aí acabou, tá? Acabou essa parte da aula. Agora a gente vai para o caderno. Essa hora vale a pena um gancho, essa ponte, né? Aí a minha ponte era: minha cabeça, o céu aponta, meus pés, a terra sustenta.
Com o meu rosto olho para frente e bato palmas alegremente. Opa, agora eles já sabem que... Aí eu falo, podem se sentar, quero estojo e caderno na mão. Aí eu pego e tomo uma outra postura também, né? O que aconteceu ontem, gente? Quem quer me ajudar? Aí alguém lembra, prof, ontem aconteceu isso e isso. Nessa hora é importante uma condução nossa de não deixar eles se atropelarem, de um falar de cada vez, de você já mostrar para eles que você valoriza quando eles levantam a mão. Favorecer não é privilegiar mesmo quem levantou a mão, quem esperou sua hora, né? Quem atropelou, você fala, não, calma, prof, só tem, né? Tô prestando atenção nesse, já te dou, né? Aos poucos você vai, né, sinalizando isso, assim. Acabou a retrospectiva, já engancha a historinha. Então tá bom. Então já que a gente lembrou onde a gente tá, vou contar mais um pouco da história. A história agora seguiu o rumo tal. Aí eu conto, história de matéria, bem pequenininha. E agora, a partir disso, vamos trabalhar um pouco. E aí a gente pode ou ir para a lousa, ou dar um comando para o caderno, ou, né? Enfim. Acabou essa hora. Acabou o caderno, tá? Passou um tempo também aqui, já trabalhamos, já fizemos, já acontecendo. Aí o meu comando era: eu abro, eu fecho, eu termino, que eu começo. Eu abro, eu fecho, eu termino, que eu começo. Na terceira vez que eu repito, já está todo mundo com tudo guardado. Eu repito devagarinho, eu abro, eu fecho. E eu também me movimento. Na minha mesa também eu faço alguma coisa, eu troco alguma coisa de lugar, eu fecho um caderno, eu dou uma arrumadinha enquanto eu canto, para eles sacarem que tem alguma coisa acontecendo aqui que está mudando, tá? Se for depois dessa hora, dá uma variada dependendo do professor, né? Tem professor que vai lanchar com as crianças, tem criança que lancha na sala, tem criança que lancha no refeitório da escola, e aí talvez eu precise conduzir uma fila para ir para algum lugar, ou eu vou chamar eles para lavar as mãos e pegar a lancheira dentro da sala. Então, isso vai variar, né? Conforme a escola, conforme. Tem professor que prefere contar a história nessa hora, porque às vezes depois da pausa vão ser outros professores e ele não vai mais ficar com as crianças, então aí vai ser a história anímica. Então, essa parte do dia, ela vai variar, mas a gente lá na escola tinha o hábito de sair da sala, lavar as mãos, já secava as mãos, era bem perto da nossa sala, mas aí a gente já voltava com as mãos lavadinhas, sequinhas, sentava e aí fazia um verso, ninguém começava a lanchar. Todo mundo botava o lanche, o paninho em cima da mesa e esperava todo mundo voltar, fazer exatamente a mesma coisa. E aí eu falava, todos de pé. E a gente ficava em pé na frente do seu lanche e recitava o verso do lanche juntos. E aí, cada ano era um. Eu ficava mudando o verso do lanche. Mas no primeiro ano era. Deixa eu ver se eu lembro. Tu queima? Ai, gente, finge que é um desses aí. Depois eu olho lá no meu caderno, porque já foram tantos que eu não tenho certeza de qual que é. Mas vamos fazer esse. Tu que reinas acima das estrelas, fazei-nos dignos de receber com devoção o alimento que a terra nos dá. Bom apetite para todos nós, que esse alimento dê saúde, alegria e paz. Eu ainda fazia uma firulinha nessa hora, eu fazia.
Que esse alimento nos dê saúde, alegria, harmonia e paz. Eu ainda ficava dando uma firulada, mas eles já sabiam que eu ia fazer isso e faziam juntos. Depois do lanche, vamos todos para fora, brincar. Quando eu recolho, também tem um chamado. Porque quando a gente estava no pátio, a gente se misturava com outras turmas. E aí, cada professor tinha o seu jeitinho de chamar a sua turma para não ficar lá gritando, primeiro ano! Né? Eu pegava e deixava eles brincando, ficava sempre mais ou menos no mesmo lugar, ou com a minha bolsinha de tricô, ou fazendo alguma coisa, algum brinquedo, consertando alguma coisa. Sempre tinha criança que ficava por perto, eles já sabiam se alguém se machucasse exatamente onde eu ia estar, eu sempre ficava mais ou menos no mesmo lugar. E na hora que eu queria chamar, eu começava a cantarolar para eles já saberem que eu fazia. Gente, cadê a música? Ai, eu tô com uma outra da cabeça da aula de música agora. Tá, lembrei. Essa é a história de uma serpente que subiu a serra para procurar um rabinho que perdeu. Você também é um pedação do seu rabo. Repetia no máximo 2 vezes e a fila já estava toda formadinha. Quando eu via que o meu rabão já estava todo formado, a gente ia subindo a serra para procurar a nossa sala. Geralmente continuava cantando a música até chegar na sala. E aí eu tive ajuda com uma aula complementar ou outra, quase tudo era eu que fazia. Então eu tenho todas as músicas que você quiser, de trabalho manual, versos de trabalho manual, de aula de música, de todas. A gente pode fazer um encontro só para isso, se vocês precisarem. E aí depois, quando acabava, tá? Fiz o verso para trabalho manual. Aí fizemos 2 tempos de trabalho manual, que no dia do trabalho manual eu estendia para a gente poder trabalhar bastante, render. Eu sempre tive alunos muito dedicados que amavam esse momento do trabalho manual. Era um momento mais expansivo, onde eu deixava sentar com quem gostava, sentar todo mundo em roda, tagarelar bastante. Era bem diferente da aquarela, por exemplo, que é bem solene, bem silenciosa. Acabou o momento do trabalho manual, eu pego e aí eu já começo. Toco o meu sininho. Aí eles, opa, tá acabando a aula de trabalho manual. Toco o meu sininho de novo. Aí todo mundo já começa a se organizar, se juntar. Aí eu começo. Mãe de todos os contos de fadas, mostra-nos o seu caminho pelas águas brilhantes de prata. Leva-nos no seu barquinho. Todo mundo sentadinho, todo mundo já sacou que é a hora da história. Conto a história. Quando acaba a história, essa história que aqui passou, eu guardo no fundo do coração. E por aqui uma história passou, e por aqui uma história ficou guardada no fundo do nosso coração, dos nossos corações, do jeito que vocês preferirem. E aí vamos nos despedir, tá? Eles já sabem que está na hora da saída, já está um movimento lá fora. Aí eu fazia um verso de despedida que também cheio de gestinhos para eles saberem, e o mesmo verso o ano inteiro para se despedir. E no primeiro ano, eu peguei lá do jardim a despedida do anjo da guarda. Então, eu fazia a despedida do anjo da guarda
e depois o verso de despedida. E aí a despedida ficava assim, mais ou menos assim. Anjinho meu, proteja-me dia e noite, cedo e tarde, até para a escola a gente voltar. Só uma despedidinha familiar a que eles faziam no jardim, né? Eles adoravam que repetiam essa, bem parecida com a que a jardineira fazia. E a despedida do primeiro ano, se eu não me engano, se eu estiver dando pala, depois eu corrijo, tá, gente? Mas já fica aqui como uma referência. Acho que o sol seja propício e a lua benfazeja em dias de muita luz e noites que a paz enseja, que reine a harmonia entre todas as criaturas e no decorrer do ano, com as intenções mais puras, se teça dourado pano, manto de amor que nos cubra ao chegar ou ao partir, protegendo os nossos passos no caminho do porvir. Até logo, queridas crianças. Até logo, querida professora Laida. Então, na verdade, todo esse dia para você sacar que eu acho que faz toda a diferença esse cuidadinho com cada passagem, já vai dando um redondinho, parece que nada fica solto, nada fica perdido, né? Isso já traz sabe, um redondinho, um cuidadinho, parece que tá tudo relacionado, parece que não fica uma ponta, sabe? E não vai deixando brecha para um descuido nosso como adulto, de deixar o nosso corpo astral, fulano! Né, primeiro ano! Né, porque a gente veio de um lugar que não tinha nada disso. Então, eu acho que a gente precisa desse ir costurando cada detalhezinho e amarrando todas as pontinhas e deixando tudo bem polidinho para não dar espaço, né, para isso. E eu sinto que isso dá uma segurança absurda para as crianças. De saber exatamente o que acontece quando a prof canta esse verso. De saber exatamente o que ela vai fazer quando ela bate aquela palma. De saber exatamente o que vai, sabe? Isso vai dando uma segurança, uma estrutura, um ritmo. Mesmo que a aula tenha uma novidade, que vai ter, mesmo que a retrospectiva seja de não sei o quê, mesmo que a gente esteja numa mudança de época, sempre tem aquela base, aquela redinha segurando tudo, né? Então eu sinto que, de repente, começar por esse lugar de cuidar de todas as pontes, cuidar de todos os versinhos, né? Isso já vai te dar uma segurança, porque só isso já é muito encantador, né? Só esses comandinhos já são super fofos e aí a criança já se sente super, ai, nossa, tô segura aqui, a professora Marília está fazendo não sei o quê, né? Eu sinto que talvez seja um jeito de você começar a ir ganhando uma confiança né, nutrindo a professora de classe que mora no teu coração para ela se sentir segura, né, de ir inventando, de ir criando esse repertório, né? Porque agora é como se ainda tivesse um pouquinho perdido. O que eu posso ir juntando, né? Como é essa roupa? Como é essa roupa, né? Como são esses adornos, né? Quem é essa figura? Quem é essa prof de classe? Marília, né? Fabiana, né? Quem são essas, né? Isso ainda está em formação. Daqui a pouco vocês já vão começar a visualizar isso um pouco melhor, sabe?
E uma outra coisa que talvez eu nunca tenha dito para vocês, mas que sempre me ajudou muito, era um acessório. Um acessório é que nem a Madonna, sabe? É que nem a Madonna na sala, aquele símbolo da antroposofia ali. Um acessório, um avental, eu tinha uma. Era como se fosse uma pochete Waldorf. Depois eu mostro para vocês, mas é tipo uma pochete Waldorf, com vários bolsos, só que toda coloridinha, toda bordada, e aí ali dentro eu botava o meu sininho, eu sempre tinha alguma coisinha ali, o meu paninho da lousa, o não sei o quê, mas na hora que eu vestia ela, chegava a Prof. Laida, sabe? Não era mais a mãe, a esposa, agora era a Prof., né? Isso era uma coisa que me ajudava muito a entrar nesse lugar. E eu tô lendo, eu não sei se já contei para vocês isso, mas eu já tô lendo pela terceira vez um livro do Steiner muito, muito bom, que chama Prática Pedagógica. E lá ele fala, gente, qualquer pessoa no mundo precisa da reverência, precisa da oração para se conectar com a sua espiritualidade e pode rezar para qualquer coisa, para qualquer lugar, pode falar o que quiser, mas o professor de classe, ele precisa, além disso tudo, fazer essa, e aí ele indica exatamente a oração do professor, né? Lá na escola que eu trabalhava, a gente tinha o hábito de chegar um pouco mais cedo e fazer isso juntos. Eu não sei se vocês têm esse hábito, né, de fazer juntos, mas isso também me dava um tum-tum, sabe? Uma encaixada, assim, sabe? De agora a prof chegou. E aí era isso, de mesmo se vocês não tenham, eu acredito que todas vocês tenham, mas se vocês não têm, fazer, sabe, isso. Nunca chegar atrasada, sempre chegar um pouquinho antes, sempre as crianças sentirem que você já estava ali, que aquele ambiente da sala já estava recheado com você, né? Então eu sempre chegava, botava uma lavanda no difusor, abria a janela, né? Enchia água, botava água no filtro. Eram sempre algumas coisas bem simples, mas que me acordavam para aquela missão ali, sabe? Então, ritualizem a tarefa, né? Não é só ritualizar para as crianças, não é só os versos, as músicas, não são só para as crianças, são para a gente também, né? Então, eu estou pensando seriamente, Marília, em o próximo encontro, esse que eu fiz agora, era dos tipos constitucionais e os temperamentos, né? Do próximo encontro ser um encontro de um pouco de repertório, sabe? Dessas coisas, de ficar compartilhando músicas, versos, brincadeiras, porque nossa, é muito professor que fica me procurando, me pedindo isso, e eu fico querendo ajudar, só que eu fico perdendo um tempo gravando coisas. Às vezes um aulão que todo mundo entre e vai ser mais interessante, vai ser mais produtivo.